A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos na lição número 4 da Revista Conectar, Revista dos Jovens, da editora Betel. O tema neste domingo é o Espírito Santo no Novo Testamento. Estou muito feliz porque eu também estou escalado para ministrar essa lição neste domingo. Então vai ser bênção para a nossa juventude, para a nossa igreja. Amém? Bom, o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos é João capítulo 20, verso 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqui, meus irmãos, nós precisamos nos ater a duas palavras. Alguns dizem que aqui o Espírito Santo veio sobre eles e tal, e alguns até confundem que aqui houve o batismo no Espírito Santo. Não, tá? Vamos ver isso direitinho? Bom, a primeira palavra, assoprou, ela vem lá do grego, né, que é a infusão, ou infusão na nossa língua, que lá na sua raiz, na sua etimologia, significa sobrepor, né, ou algo sobre. E aqui o texto diz que ele assoprou sobre eles. E assoprou o quê? A palavra que nós vamos verificar agora é o recebei. Ele assopra e diz, recebei o Espírito Santo. Primeiro ponto, aqui é um ato profético. Aqui há uma forma profética do Senhor se referir ao que ia acontecer lá em Atos 2 com seus apóstolos, ok? Então aqui é um ato profético. E aí a palavra é lâmbano. Lâmbano, e aí eu deixei o código Strong lá do dicionário G2983. Lâmbano. Lâmbano, recebei. Essa palavra significa tornar-se acessível a uma pessoa. E isso conforta o nosso coração, a nossa mente também, o nosso intelecto. Por quê? Faz justamente um sentido conforme a forma profética que eu acabei de falar para os irmãos. O ato do Senhor Jesus soprar sobre os seus discípulos é um ato profético. E esse ato profético, quando ele diz recebei, ele está dizendo lâmbano, ou seja, tornar-se acessível a uma pessoa. Que pessoa é essa? O Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. Ele está dizendo, olha, vocês estarão acessíveis a partir de agora ao Espírito Santo que eu vou mandar. E isso é muito importante nós salientarmos nesse primeiro ponto, né, nessa introdução. Amém? Seguindo adiante, nós temos o tópico 1, que diz o seguinte, a atuação do Espírito Santo no Pentecoste. Meus irmãos, aqui eu não vou tratar, e a lição não está tratando, de batismo no Espírito Santo, porque nós vamos ter uma lição mais à frente que vai tratar justamente disso, do batismo no Espírito Santo. É um tema que eu gosto, eu consumo muito livro relacionado a esse tema, gosto muito do pentecostalismo, então vai ser bênção para nós, tá? Entender glossolalia, xenolalia, né? Toda essa questão aí vai ser muito bom, então não perca, né? Nossos alunos serão privilegiados porque nós vamos ter um conhecimento que é um conhecimento maravilhoso, tá? E aí eu já vou adiantar para os irmãos, ó, Robert Menzies, o Gutierrez Siqueira, esses livros você encontra na CPAD, tá? Então vai ser show de bola, tá? Eu vou colocar na descrição depois a bibliografia para a gente ir trabalhando isso e vai ser bênção para nós entendermos batismo no Espírito Santo. Uma época tão complicada, né? De pessoas que até mesmo levam para o lado da chacota isso. E aí nós vamos ver muito bem isso, muito bem centrado na palavra, de forma exegética, ok? Então vai ser bênção. Bom, então nós não vamos tratar aqui do batismo no Espírito Santo, mas nós vamos falar da ação do Espírito Santo, onde? A atuação do Espírito Santo no Pentecoste. Bom, em Pentecoste a igreja passou a ser militante, e já eu falo o que era o Pentecoste, e muitos irmãos já sabem, é claro, mas a gente precisa, por uma questão didática, falar, ok? Então, ó, o Pentecoste trouxe, né, foi um período, né, um momento a qual estava passando Israel, né, e já a gente entra nesse assunto, que veio sobre a igreja
o Espírito Santo, lá de Atos 2. E aqui o que acontece? A igreja se tornou militante. A igreja agora não fica escondida, agora a igreja é atuante, né? Esse é um primeiro ponto. Outra coisa, inaugurou as suas atividades externas. A igreja, ela foi inaugurada nas suas atividades externas. Quais são as suas atividades externas? A obra missionária. Eles passaram a pregar o evangelho, eles passaram a não ter mais medo, porque o Espírito Santo estava sobre eles e com eles. Nesse momento, a igreja passou a usufruir dos dons ministeriais, pregando a palavra no evangelismo, né, orando por, e aí entre os dons espirituais também, né, orando pelos enfermos, curando os enfermos, ou seja, mas o que nós podemos mais ver é a atuação da igreja na obra missionária, pregando o evangelho, o dom ministerial do evangelismo, isso é uma coisa maravilhosa, ok? Então, o tópico 1.1 diz o seguinte, o cumprimento de uma promessa. Essa promessa, ela vem de forma profética desde o Antigo Testamento, lá no livro de Joel 2:28, né? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel 2:28, esse é o texto exatamente que o apóstolo Pedro cita, né, logo após a descida do Espírito Santo sobre a igreja ali em Jerusalém. Bom, primeiro ponto, a festa de Pentecostes é uma festa judaica, foi instituída no Antigo Testamento, e aí ela pode ter alguns nomes que variam, né? O mais conhecido é Pentecostes, ou então é conhecido também Festa das Semanas, ou Festa da Colheita, ou Dia das Primícias, ou dos primeiros frutos, ok? Então é uma festa agrícola, tá? E essa festa, alguns teólogos dizem que é a festa mais barulhenta de Israel, né? Dentro de todas as festas, essa é a festa mais barulhenta. Isso soa uma coisa muito importante para nós, não? Porque nós, os pentecostais, nós somos um povo do barulho, né? E não estou falando daquelas bagunças de rodopio, caicai, aquelas coisas, aquelas maluquices, não. Estou falando daquilo, não estou falando de reteté, não existe reteté no pentecostalismo, não estou falando disso, não estou falando de coisas que denigrem a imagem da igreja. Não, estou falando de coisas sérias. Nossa doutrina assembleiana, pentecostal, como nossos pais tinham, sem essas arruaças, essas loucuras que nós vemos aí, tá? Mas é uma coisa atuante, né? É uma questão de expressão, é um momento de expressão. Então, alguns teólogos dizem que é a festa mais barulhenta de Israel. O importante nós estamos falando de uma festa agrícola, né? Essa festa agrícola, quando nós falamos da plantação, primeiro nós temos que ver que há uma expectativa. Há uma expectativa quando alguém planta. E essa expectativa, ela vai chegar, o ápice dela é chegar aonde? Chegar na colheita. E aí eu até coloquei essa frase aí, ó, a plantação é uma expectativa, mas a colheita é a concretização, ok? Então, se nós olharmos de uma forma espiritual, nós vemos que o Espírito Santo veio sobre a igreja na festa de Pentecostes, a festa da colheita. Ou seja, nesse momento nós temos que observar o Espírito Santo da seguinte forma, como promessa, lá em Joel 2:28. Também como uma condição de receber, Lucas 24:49, que diz o seguinte, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, tem uma condição. Qual foi a condição que os apóstolos, que a igreja primitiva de Jerusalém tinha que exercer? Ficar em Jerusalém, aguardando o Espírito Santo. Então, nós já tínhamos a promessa lá de Joel 2:28, agora tem um alerta que o Senhor Jesus deixa, ó, fiquem em Jerusalém, aguardem, que ele vai chegar. E aí vem a questão do receber, lá no Atos 2, os crentes estavam reunidos, né? Estavam sentados, o texto diz que estavam sentados, eles estavam ali cultuando. De repente, línguas como de fogo, repartidas como de fogo, desceram sobre eles e eles foram
batizados no Espírito Santo. E depois, lá na lição mais à frente, nós vamos falar, é batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo? Bom, deixa eu adiantar logo que nós, assembleianos, acreditamos que é batizado no Espírito Santo. E aí eu explico lá na frente, na lição que vai falar sobre o batismo no Espírito Santo, ok? Então, há um caminho, tá? Primeiro a promessa, essa promessa ela foi plantada, ó, pelos profetas, e o Senhor Jesus, ele traz isso também para os seus apóstolos, e isso foi plantado. E aí vem o grande dia, Atos 2, a festa de Pentecostes acontecendo em Jerusalém, e de repente o Espírito Santo desce sobre a igreja que estava escondida até então, mas depois se tornaram crentes fervorosos. E houve frutos, hein? Nós vamos ver que houve frutos. O tópico 1.2 diz o seguinte, uma colheita maravilhosa. Primeiro ponto é saber que o Espírito Santo, ele gera resultados. Não tem como o Espírito Santo estar presente e não ter mudança. E aí eu separei dois aspectos. O primeiro é que o Espírito Santo, ele gera resultados quantitativos, aumenta a quantidade. A igreja multiplica. O que aconteceu lá depois que o Espírito Santo desceu sobre a igreja? Ali o apóstolo Pedro começa a pregar e 3.000 almas se convertem, e depois só foi crescendo o número de cristãos, né? E eles ficavam ali, ó, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, né? No partir do pão, e ali, ó, na doutrina dos apóstolos. Isso é maravilhoso, ok? Bom, então, esse é o quantitativo, mas também acontece o qualitativo. Por quê? O Espírito Santo ele tem a função de regenerar esse homem, de trabalhar nesse homem, para que esse homem se torne um cristão cada dia mais santo, íntegro, reto, de forma que ele esteja em comunhão constante com Deus. Amém? Então nós temos dois resultados, quantitativo e qualitativos. Esses são o que o Espírito Santo gera. Bom, outro ponto é, quando lá em João 16:8 fala que quando ele vier, quem? O Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, quando o Espírito Santo trabalha no convencimento, ele está dizendo assim, ó, que ele está na consciência, ele traz uma consciência, uma condição para que esse homem perceba que está em pecado. Então o Espírito Santo trabalha na consciência, gerando o quê? Uma condição para que esse homem saiba que ele está em pecado. Também na justiça. Agora, mediante Cristo, o homem é reconciliado com Deus. O Espírito Santo trabalha no homem, mostrando que há uma solução de quê? De equiparar, uma opção justa. O homem está em comunhão com Deus novamente, ok? E aí o Espírito Santo também age na palavra falando das consequências, consequência negativa diante de uma recusa voluntária. Ou seja, há juízos sobre aqueles que recusam a graça, que recusam o perdão de Deus, amém? Então, isso é muito importante, isso é muito importante para nós compreendermos, tá? Da ação do Espírito Santo na vida do homem pecador. O tópico 2 diz o seguinte, o Espírito Santo na vida dos apóstolos. Agora, esse Espírito Santo, ele vem sobre a igreja. E aí, aqueles crentes que estavam lá escondidos, medrosos, aqueles crentes covardes que negavam a Cristo, que nem Pedro, olha, não, nem conheço, nunca vi falar, não, e começa a xingar para parecer que era ímpio também, né? Nós vemos isso no texto. Esse mesmo que ficava escondido, que a covardia o tomou, né? Agora não, com o Espírito Santo ele está agora revestida, a igreja agora está revestida. E aí eu coloquei, de medrosos e covardes, passaram a ser corajosos e ousados. Havia ousadia agora na igreja. Observe lá em Atos 5:29, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que
aos homens. Aqui, eles estavam presos, foram soltos, e aí o Sinédrio falou, ó, não fale mais no nome desse Jesus. No mesmo instante, eles já estavam pregando lá na praça, aí foram avisar lá o Sinédrio, ó, eles estão lá pregando, aí eles ficaram bravos, chamaram eles de volta. Aí falou, mas eu não falei para vocês não pregar mais? Ele falou, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Esse é o primeiro caso de desobediência civil, tá? Desobediência civil sem violência, mas também não cede ao que um governo está mandando, tá? Então aqui é uma coisa muito séria. E os apóstolos agora estavam imbuídos de quê? De coragem. Estavam revestidos de poder. E agora o Espírito Santo estava capacitando eles para pregar o Evangelho. Isso é maravilhoso, meus irmãos. O tópico 2.1 diz o seguinte, uma vida de testemunhos. Atos 1.8 diz o seguinte, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Primeiro ponto aqui, eu quero que os irmãos se atentem a duas palavras. A primeira palavra é poder. E lá no grego, poder, e aí eu deixo o código Strong G1411, diz o seguinte, dynamis. Essa palavra, ela significa poder que reside em uma pessoa. E aqui a palavra é exatamente essa, recebereis poder, dínamos, ou seja, agora essa pessoa tem um poder, esses apóstolos receberam um poder, tem um poder sobre eles. E a outra palavra é testemunha, essa palavra lá no grego também, G3144, significa mártires, ou mártires, né, na nossa língua também, significa morrer por causa de Cristo Jesus. A palavra testemunha é mártir, que o que? Morrer em prol da causa de Cristo. Amém? Isso é muito sério, uma palavra muito séria. Não é só, porque eu vi, não. É morrer mesmo, é sofrer por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Amém? Então essa é a primeira informação que os irmãos devem ter em relação a esse texto, tá? Primeiro essas duas palavras, dínamos e mártires. Amém? O 2.2 diz o seguinte, missionários dirigidos pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 1,16, diz que ele não tem vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus na terra, né, para a salvação de todo aquele que nele crê. Ou seja, o Evangelho é poder de Deus na terra. Então, esses apóstolos estavam imbuídos do Espírito Santo, manejando o quê? O Evangelho, a boa nova, a boa notícia. Amém? O outro ponto é, a obra do Espírito Santo é transformadora e expansionista. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Nós vemos que o Evangelho ele tem uma expansão geográfica mediante a ação do Espírito Santo sobre a igreja primitiva. Vai expandindo, vai se alargando e chegou até nós, os confins da terra. Amém? Isso é maravilhoso. A história da Assembleia de Deus ela é baseada nisso, mediante os avivamentos que aconteceram fora, em especial o avivamento da Rua Azusa lá em 1905, 1906. Ali nós temos o quê? Missionários, pessoas que tiveram uma experiência com o Espírito Santo e eles saíram do mundo afora, foram para a África, América do Sul, foram para a Ásia, pregar o Evangelho, ou seja, o Evangelho, quando está com homens que têm o Espírito Santo, ele cresce, ele expande. E nós, assembleianos, somos a maior denominação pentecostal do mundo, ok? A Assembleia de Deus americana, a brasileira, a chinesa, né, lá com o pastor Robert Menzies, ou seja, a Assembleia de Deus é a maior denominação pentecostal do mundo. E por quê? Porque as nossas origens é Espírito Santo. Espírito Santo, nós valorizamos os dons do Espírito Santo, valorizamos a presença do Espírito Santo, que ele não é apenas aquele que transforma, mas é aquele que dá motricidade para a igreja, para o povo de Deus trabalhar. Amém?
Atos 1:8 vai dizer exatamente isso, essa questão expansionista, tá? Jerusalém, aí Judéia, Samaria, confins da terra. É uma bomba, é como, sabe a bomba nuclear, que tem aquele efeito cogumelo, que ele explode, faz isso aqui, é isso. O Espírito Santo é vento, é sopro. Então, ó, ele sopra a palavra. Isso é maravilhoso, meus irmãos. O tópico 3 tem por título O Espírito Santo e os livros do Novo Testamento. Bom, primeiro ponto é a ação do Espírito Santo foi inspirar santos homens no fechamento do cano. Ou seja, nós tínhamos o Antigo Testamento? Sim, nós tínhamos. E o Antigo Testamento, ele é uma sombra do Novo. O Novo trouxe uma revelação, trouxe um sentido ao Antigo Testamento. Se nós não tivéssemos o Novo Testamento, como nós entenderíamos o Antigo? Os judeus rejeitam o Novo Testamento, por isso não entendem o Antigo. E isso deixa eles em parafuso. Então nós temos que ter noção que o Espírito Santo, ele fecha o cano, ou seja, ele fecha os livros ali, ó, no período apostólico, no século I. Os apóstolos, né, e todos aqueles ali que foram inspirados pelo Espírito Santo, fechou o cano ali. E depois o Espírito Santo trabalhou em quê? Em que o cano seja mantido, que não venha outros livros apócrifos, que não venha livros que não são inspirados. O Espírito Santo protege a palavra nos concílios que houveram. Tudo isso nós vemos uma ação do Espírito Santo trabalhando na palavra, pela palavra e pela saúde da igreja. Amém? O Novo Testamento é composto por livros, e esses livros eles têm um segmento. Nós temos os evangelhos, os 4 evangelhos, né? Nós temos livro histórico, no caso o livro de Atos, é o único livro histórico do Novo Testamento. Nós temos as epístolas, tanto as epístolas paulinas como as epístolas universais, e nós temos um livro profético, né? Que é o Apocalipse. Aí está no plural e está errado, aí é profético, tá? Nós temos um livro profético chamado Apocalipse. Vamos ver melhor isso? O 3.1 diz o seguinte, os evangelhos e Atos. Nós vamos ver que a lição coloca os 4 evangelhos, mas pelo menos na minha lição não tem o evangelho de João, tá? Então eles enfatizaram aí os sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, que são livros que são semelhantes, né? Os relatos são semelhantes e apresenta Jesus sempre sob uma perspectiva de um título humano, né? De um título real, de um título de um homem, mas o de João é diferente porque apresenta o Senhor Jesus como divino. Vamos ver melhor isso? Olha só, o Evangelho segundo Mateus, ele tem um público-alvo. Qual é o público-alvo de Mateus? O Espírito Santo. Ele inspira Mateus, um judeu, e ele pega e faz o seguinte, olha, escreva para os judeus. E o Espírito Santo inspirou Mateus a escrever, direcionado a quem? Aos judeus. E aí Mateus apresenta, mediante o Espírito Santo, o Senhor Jesus como rei, como Messias, como Redentor, aquele que viria para quê? Para libertar o povo. Também Mateus, ele valida toda a sua narração em prol do Senhor Jesus com o Antigo Testamento. Ele apresenta muitos os profetas, tá? Em especial o profeta Isaías. Então, quando nós começamos a ler Mateus, você pode observar nas referências bíblicas que está sendo sempre levado ao Antigo Testamento. Mateus enfatiza o Senhor Jesus como rei, aquele que tem uma raiz puramente judaica, né, que é lá, ó, Abraão. Então, assim, Mateus tem um público-alvo, que é os judeus. Já Marcos é diferente. Marcos, o seu público-alvo são os romanos, tá? Apresentar o Senhor Jesus aos romanos. E ele apresenta o Senhor Jesus como quem? Como o servo sofredor. E por que ele faz isso? Porque os romanos, eles tinham uma ideia de alguém que trabalha em prol de um reino,
alguém que é devotado à causa do reino, à causa do império. Então, o romano ele valorizava muito isso, do servo, né? Daquele que serve ao imperador, serve ao império. Né? Então, a questão da honra, né? Homens de honra. Então, a Marcos vai muito nessa linha, apresentar aos romanos o Senhor Jesus como aquele o servo sofredor, aquele servo que sofre, aquele servo que se entrega, né? Que possui um intuito de quê? De servir. Amém? Já Lucas é diferente. Lucas apresenta o Senhor Jesus para os gregos. E que os gregos, qual era a máxima dos gregos? Os gregos pensavam muito sobre o homem perfeito, o homem intelectual, o homem cheio de ética, o homem virtuoso. E aí, Lucas, como um grego, apresenta aos seus compatriotas exatamente esse Jesus como o homem, o filho do homem, um homem perfeito. Amém? Então, nós já temos uma definição aqui dos livros sinóticos, como o Espírito Santo inspirou, não são apenas palavras, mas ele inspirou a direção, ele inspirou a forma de colocar, isso tudo é importante nós colocarmos para os nossos alunos, tá? Então esses três são sinóticos, ou seja, são semelhantes. Vamos ver agora no 3.1 ainda, os evangelhos. Agora, que evangelho? De João. O evangelho de João ele tem um público-alvo. Qual é o público-alvo? A raça humana, a humanidade. E ele apresenta Jesus como divino. Tá? Os outros apresentam sob uma perspectiva humana, mas João apresenta como divino. Ele é Deus. E o que ele fez? Ele só criou o universo. Ele só fez tudo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele fez tudo. Então João apresenta o Senhor Jesus como Deus. E ele tem um público, toda a raça humana. Porque se ele é Deus de toda a raça humana. Ele criou todos, então o seu público-alvo é toda a raça humana. Amém? E o livro dos Atos? O livro dos Atos é um livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento. E aqui, alguns historiadores, alguns teólogos, inclusive, aliás, eles dizem o seguinte, que não são os Atos dos Apóstolos, mas eles dizem, principalmente esses são teólogos pentecostais, que dizem o seguinte, são atos do Espírito Santo. São os atos do Espírito Santo usando a igreja, usando os apóstolos, usando pessoas. Amém? E aí a sua obra é expansionista, né, mostra em Atos a história da igreja, a igreja primitiva trabalhando, a sua expansão, a expansão em que? Levando o evangelho. Amém? O 3.2 diz o seguinte, as cartas e o Apocalipse. Aqui nós temos que compreender que dentre esses livros do Novo Testamento, nós temos 13 cartas paulinas. Nós temos uma carta anônima, no caso, essa carta é a carta aos Hebreus, né? Nós não temos um escriba ou alguém que escreveu, sabemos que o Espírito Santo inspirou, mas nós não sabemos quem. Alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, eu também acredito que seja o apóstolo Paulo, mas não há uma evidência, ok? Então, nós temos uma carta anônima e nós temos as cartas universais, né? Ali nós temos as cartas de Pedro, de João, né? De Judas, né? Nós temos a carta de Tiago, ou seja, ali nós temos cartas universais, elas são direcionadas a toda a cristandade da terra, ok? Então, nós estamos falando das cartas aqui, ok? Como que elas estão divididas. E quais são os objetivos? O que o Espírito Santo, qual é o seu objetivo em levar os homens a escrever essas cartas? O primeiro objetivo, manter a saúde espiritual da igreja. Também ensinar. Também exortar. Esse exortar, lá na etimologia da palavra, lá na raiz, né? Eu sei que na internet encontra muita coisa aí que é consolação, mas o exortar é um grito, tá? É aquilo assim, ó, é como o salva-vidas lá na praia, falando, olha, tubarão, ó, não vai para aí que você vai se afogar. É um grito, tá? É um ato de alguém gritando para que
outro alerte, para que outro atente aos perigos, ok? Também é de consolar, né? O Espírito Santo, usando os santos homens, ele utiliza para consolar a igreja, confortar pessoas, amém? Reconciliar, né? Tudo isso nós encontramos a ação do Espírito Santo nessas cartas. E aí também a gestão apostólica da igreja. Os apóstolos, eles geriam, né, a igreja mediante as cartas. Era um meio, né, de gerir, de manter a igreja em ordem, mediante o Santo Espírito, amém? Ainda aqui dentro do 3.2, nós temos que falar também do Apocalipse. E aí, para não deixar muito raso, o que eu trouxe? Eu trouxe uma definição do Dwight Pentecost. Eu vou deixar a bibliografia aqui na descrição. Ele é um teólogo pentecostal e a sua tese de doutorado, ele escreveu um livro maravilhoso sobre escatologia, tá? E escatologia sob as nossas perspectivas, a nossa hermenêutica, a hermenêutica pentecostal. Então, Dwight, ele fala que ali os primeiros textos, né, mais especificamente Apocalipse 2 e Apocalipse 3, nós vemos o Senhor Jesus falando às 7 igrejas. Talvez você já ouviu pregações falando, olha, são 7 tipos de crente. Verdade, pode ser também, mas Dwight ele traz algo mais profundo, ele traz sob uma perspectiva das dispensações, ou seja, de períodos. Nós somos dispensacionalistas, né? Assembleianos, nós cremos nas dispensações, né? Que a Bíblia ela está organizada em dispensações. E aí, meus irmãos, Dwight fala que a carta às 7 igrejas, aquelas 7 igrejas, são igrejas que representam os períodos que a igreja, a partir dali, né, até os dias de hoje, ela vai exercer sua forma, sua maneira. E aí ele traz da seguinte forma, que a primeira carta, que é uma carta direcionada à igreja de Éfeso, essa igreja de Éfeso, ela é a igreja que representa a igreja apostólica, aqueles primeiros momentos da igreja, os primeiros séculos, tá? Então as características da igreja de Éfeso são características que representam o primeiro período da igreja. A outra carta é a carta para Esmirna, né, ao anjo da igreja que está em Esmirna. Esmirna já representa um período após os apóstolos, né, um período logo depois que os apóstolos são martirizados, né, surge uma nova igreja, e essa igreja, ela mantém, de certa forma, a doutrina dos apóstolos. Então, segue um outro período. O outro período é a igreja de Pérgamo. A característica desse período é a característica que estava presente na igreja de Pérgamo, e aqui ela representa a igreja ali do início do catolicismo romano, ali de Constantino, tá? Então, seria esse período. O outro ponto é a igreja de Tiatira, né? Ela tem características da igreja medieval, daquela igreja ali que os papas dirigiam, a igreja papal, né? O outro ponto é a igreja de Sardes, né? Que ela representa um período, e esse período é o período da reforma protestante. A igreja de Sardes, ela tem características que está muito patente com o período que a igreja passa ali na reforma protestante. O outro período é um período que tem características na igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia, ela representa a igreja avivalista. Logo depois, né, da reforma, nós tivemos os avivalistas, aqueles pregadores, né, a John Wesley, né, nós tivemos inúmeros outros avivalistas que pregaram o evangelho na Europa, depois atravessaram, vieram para os Estados Unidos, enfim, é um momento de avivamento. E o último período, conforme a nossa interpretação pentecostal, seria a igreja de Laodiceia, que é a igreja atual. Uma igreja que se acha muito soberana, rica, abastada, né? Só que é uma igreja que é morna, é uma igreja que não tem vigor, né? Ela se deixou levar pelo materialismo,
Será que isso está acontecendo no nosso tempo? Será que realmente estamos vivendo o período de Laodiceia? Né? O último é a última dispensação. Né? Isso é muito sério. E aí o Senhor encerra e fala, ó, eis que estou à porta e bato. Isso é muito importante, então faz muito sentido essa hermenêutica, essa interpretação, a nossa interpretação, né, pentecostal em relação ao livro do Apocalipse. E aí depois, né, que nós temos esses avisos, nós temos agora um outro período, que são o período dos juízes, né, dos juízos de Deus sobre a raça humana. Nós temos o julgamento da humanidade. O livro do Apocalipse também traz o galardão dos santos, também traz a glorificação da igreja, nós morando com Cristo por toda a eternidade na Nova Jerusalém. Isso é importante. E aí, uma palavra que é muito enfatizada no Apocalipse 2:29, na realidade uma frase, diz o seguinte, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Nós temos que nos atentar, porque o Espírito Santo revela na palavra, revela aos santos homens qual o caminho a seguir, os alertas, e isso tem que estar muito patente na nossa mente, no nosso coração. Amém, meus irmãos? Esse foi o comentário da semana. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu comentário, de forma que a gente possa estar melhorando a cada dia. Amém, meus irmãos? Eu oro para que o Espírito Santo use a sua mente, se aposte de sua boca e que quando as palavras saírem de sua boca, seus alunos possam ser impactados e não saiam das suas aulas com seus corações vazios, mas saiam com seus corações cheios, né, de esperança, cheio de vigor, de falar, olha, eu aprendi algo nesta manhã, que isso aconteça na sua turma. Amém, meus irmãos? Fique na santa e gloriosa paz do Senhor.